Olá, tudo bem? Eu sou a Renata e nesse vídeo vou mostrar para você como fazer a interposição dos recursos da primeira fase do exame de ordem. Conferência do cartão de respostas. A partir da data do resultado preliminar, você poderá conferir o cartão de respostas digitalizado e identificar as alternativas que você marcou na prova. Faça uma conferência cuidadosa para garantir que a pontuação seja atribuída corretamente. Qual o prazo recursal? Esteja sempre atento ao prazo recursal. As datas sempre são divulgadas desde a publicação do edital de abertura do respectivo exame. Você pode conferir consultando o anexo intitulado Cronograma Geral de Eventos, localizado nas últimas páginas do edital e também no blog do CEISC. Como identificar as questões passíveis de recurso e localizar os fundamentos. O time de professores do CEISC avalia todas as questões da prova de forma criteriosa. A partir da análise, disponibilizamos a relação de todas as questões passíveis de anulação e os fundamentos completos para lhe auxiliar na elaboração do seu recurso. Os fundamentos são disponibilizados em um post específico no blog do CEISC. Posso copiar e colar a fundamentação do CEISC no recurso? Definitivamente não! Não copie o seu recurso de nenhum colega ou professor. Utilize a fundamentação disponibilizada como base e modifique o seu recurso utilizando as suas palavras. Os recursos idênticos são sumariamente indeferidos pela banca. Informações importantes. Será necessário interpor um recurso para cada questão que você deseja recorrer. O seu recurso não pode ultrapassar o limite de 5.000 caracteres. Cuidado, hein? Não são 5.000 palavras. Lembrando que o recurso deve ser objetivo, claro e conciso. Vá direto ao ponto, sem enrolar. Uma sugestão é colocar a fundamentação no Word e verificar quantos caracteres já tem. Não se identifique no recurso. Ou seja, não mencione o seu nome e não coloque sua opinião pessoal. Quando a banca identifica esse tipo de recurso, ela pode indeferir de forma sumária e liminar. Recursos cujo teor desrespeite a banca, a FGV, a OAB ou qualquer das seccionais serão liminarmente indeferidos. Passo a passo para a interposição dos recursos. Agora, vou mostrar para você no site do FGV como é feita essa interposição passo a passo. Acompanhe! Entre no site da OAB-FGV, selecione as informações relativas ao exame e seccional correspondente. No dia de abertura dos recursos, estará disponível um link Interposição de recurso, resultado preliminar, prova objetiva primeira fase, onde você deverá clicar. Acima do local destinado ao login, você encontrará as informações relativas ao prazo de interposição dos recursos também. Após acessar o link, você deverá realizar o login no site, inserindo o número do seu CPF e a senha que você utilizou para o cadastro no site da FGV. Caso você tenha esquecido a sua senha, clique em Esqueceu a sua senha. Clique aqui no espaço destinado aos dados de login. De imediato, aparecerá na tela o primeiro aviso de instruções. Leia o aviso com atenção e clique em Fechar janela para dar continuidade. Na tela seguinte, você terá duas opções: incluir novo recurso contra o gabarito e incluir novo recurso contra erro material. Ao clicar em uma das opções, aparecerá uma nova tela de informações que você deverá ler atentamente. Ao clicar na opção de incluir novo recurso contra o gabarito, você deverá conferir se a cor da prova corresponde à sua e selecionar o número da questão que você deseja recorrer. Confira as informações e clique em Incluir recurso. Aparecerá uma tela de aviso com orientações e, para continuar, clique em Fechar janela. Na sequência, aparecerá a caixa de texto com o espaço para incluir as suas razões recursais. Insira a fundamentação do seu recurso, respeitando o limite de 5.000 caracteres. Clique em Salvar recurso e pronto! Seguindo esses passos, seu recurso estará devidamente registrado e um número do protocolo será gerado. Ao clicar na opção Incluir novo recurso contra erro material, surgirá um novo aviso que você deverá ler com atenção e, em seguida, clique em Fechar janela para continuar. Indique a questão que houve erro material, ou seja, que você notou inconsistência na leitura ótica da folha de respostas. Aqui você terá apenas 250 caracteres para indicar em quais questões você verificou o erro material. Seja objetivo. Mencione, por exemplo,
existe erro na leitura ótica referente às questões número 40, 50 e 60 da prova tipo 1 branca, motivo pelo qual solicito revisão e atribuição das questões na pontuação final da prova objetiva. Antes de salvar o seu recurso, indique qual o número de acertos que seria o correto. Exemplo, se você ficou com 38 pontos e encontrou erro material em 2 questões, deverá indicar que o seu número de acertos correto é 40 pontos. Caso tenha encontrado mais de uma questão com erro material na leitura do gabarito, não será necessário mais de um recurso. Apenas um já é suficiente para indicar todas as questões que não foram atribuídas a pontuação corretamente para você. Após a interposição do recurso, um número de protocolo é gerado e este número é a garantia que o seu recurso foi interposto. Durante o prazo de interposição dos recursos, você ainda pode editar e visualizar o recurso. Somente serão aceitos recursos enviados pelo sistema e no prazo indicado. Não é possível enviar os recursos por outros canais, como fax, telefone ou e-mail, por exemplo. Depois dessa interposição dos recursos, não são cabíveis pedidos de revisão ou reconsideração conforme edital. Então, faça com bastante calma e atenção. Diferença entre recurso contra o gabarito e recurso contra erro material. O recurso contra o gabarito se trata de discordância do gabarito de alguma questão. A anulação não está vinculada ao número de recursos interpostos pelo total de examinandos, mas à existência de problemas em sua elaboração ou na correção do gabarito. Nesse caso, havendo anulação, todos os examinandos recebem a pontuação correspondente, ou seja, você estará alegando que a questão está incorreta e não existe uma assertiva correta ou a questão possui mais de uma alternativa correta. O recurso contra erro material se trata de recurso contra o total de pontos obtidos no exame. Somente caso seja constatado, após a conferência nos assinalamentos, erro material na leitura da folha de respostas. Nesse caso, basta indicar a divergência e solicitar a recontagem dos pontos. Ou seja, se você assinalou a resposta adequada e essa pontuação não foi computada na nota final, será necessário recorrer e indicar que o recurso é contra erro material. No caso de questão por erro material, erro na leitura ótica e cálculo da nota final, o deferimento do recurso beneficia apenas o examinando que recorreu. Questão anulada de ofício não foi computada na minha pontuação final. Devo fazer recurso? A resposta é sim. Nesse caso, você deverá fazer uma conferência minuciosa da sua pontuação e, caso identifique uma questão que não teve atribuição do ponto, deverá interpor o recurso contra erro material. A FGV pode anular questões antes do resultado definitivo? Sim, é possível que a FGV anule questões de ofício antes da publicação do resultado definitivo, sem a necessidade de recursos. Qual a diferença entre retificação e anulação de questões? E afinal, a anulação beneficia todos os examinandos? Quando há anulação, a questão perde a sua validade. A anulação pode ser de ofício, antes da data de divulgação do resultado definitivo, ou pós-recursos, quando o recurso é deferido. A pontuação é atribuída para todos os examinandos do certame, independentemente de interposição de recurso. Caso ocorra anulação, a pontuação não será atribuída novamente ao examinando que, no resultado preliminar, já havia computado o acerto. Exemplo: se você marcou a questão anulada de forma incorreta no dia da prova, deve somar 1 ponto na nota. Se você acertou a questão, sua pontuação permanece a mesma, ou seja, não haverá prejuízo. A retificação é quando há alteração no gabarito de uma questão, em que uma alternativa é trocada por outra. Exemplo: se no gabarito preliminar a resposta da questão 8 foi divulgada como sendo C, mas na realidade o gabarito correto é B, a FGV fará a retificação do gabarito. Tá bem, Renata, mas o que isso implica? Significa dizer que se você marcou a letra C, não poderá contar essa questão como acerto. Se você marcou letra B, considere que alcançou mais um ponto após a divulgação da retificação. Julgamento do recurso de primeira fase. A banca examinadora é responsável pelo julgamento dos recursos com supervisão da OAB. O resultado do julgamento dos recursos será divulgado na data de publicação do resultado definitivo da prova objetiva, indicado no edital do exame. Caso você note qualquer inconstância no resultado do recurso, poderá ainda recorrer à ouvidoria da OAB. É possível interpor mais de um recurso?
Não existe limite para a interposição do recurso. Você pode e deve interpor recursos contra o gabarito de todas as questões que estão com algum equívoco. No entanto, fique atento. Não interponha recursos que você não tenha identificado um real motivo para anulação. Faça o recurso nos casos em que realmente seja plausível recorrer. Você pode fazer vários recursos contra o gabarito de todas as questões da prova, lembrando sempre que para cada questão recorrida é um novo recurso e um número de protocolo. Espero que esse conteúdo tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Mais informações sobre os recursos você encontra no edital da banca, no item intitulado dos recursos. Boa sorte a todos e até mais!